Bom, hoje nós vamos prosseguir, no nosso estudo de 2 Coríntios, e hoje na nossa aula 9 vamos ler 2 Coríntios 9. Também é um capítulo curto, então a gente vai ler todo do versículo 1 ao versículo 15. E Paulo diz, continua dizendo, na verdade, não é uma continuação, ele continua dizendo o seguinte: ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém. Bom, então, como eu disse, essa passagem aqui é uma continuação do capítulo anterior, Paulo estava falando da assistência, e vimos inclusive que lá em Romanos ele deixa claro que essa assistência era uma assistência aos pobres da Judéia. Então eles estavam fazendo recolhendo ofertas, para levar a Jerusalém, para suprir as necessidades daquela igreja. E quando a gente fala daquela igreja, é das igrejas, de toda aquela região lá. Então aqui ele está prosseguindo o assunto, continuando o que tinha sido dito anteriormente. E aí, vamos destacar alguns pontos aqui. No versículo 2, Paulo diz assim: porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. A gente na semana passada viu que tanto em 1 Coríntios 16, e eu não vou ter aqui o versículo certo, acho que é 16, se não me engano, e também no capítulo anterior, Paulo já tinha falado sobre isso aí, de que ia ser feita uma coleta e que desde o ano anterior ao que Paulo está escrevendo aqui, eles já tinham começado a fazer esse recolhimento das ofertas, Só que o problema é que, como a gente também já viu, o problema é que o pessoal começou e não terminou. Aí o pessoal lá da Macedônia, vendo o exemplo deles, se adiantou e conseguiu recolher a oferta antes do pessoal de Corinto, Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí é o que justamente ele vai dizer nos capítulos 3 e 4,
até meio que dizendo assim, ó irmãos, eu estou tomando precauções aqui para que a gente não passe vergonha, né? Porque vocês demonstraram zelo em fazer esse recolhimento de ofertas, isso estimulou outros a fazerem o mesmo, né? Só que eles passaram na frente, eles já recolheram a oferta já está com a gente, enquanto que vocês meio que, né, pararam aí e não seguiram. Então vamos prosseguir, né? E um fato interessante sobre isso, ou um ponto interessante, né, sobre isso, é que até acho que na semana passada, né, diante das discussões que a gente estava tendo nas classes, lá na classe de casais particularmente, a gente comentou muito sobre a questão de uma coisa que falta, infelizmente, em uma grande parte das igrejas, é uma visão de reino de Deus. As igrejas, e eu não estou falando que são todas, mas infelizmente eu tenho a impressão que a maioria, ela tem uma visão, eu chamo assim, né? Acho que já ouvi alguém falar essa frase, visão de feudo. Você lembra o que é feudo, né? Época feudal, lembra mais ou menos o que é, né? Então o feudo é aquele castelo onde tem aquele rei ali, né? Que governa ali aquele lugar, e a plantação, né? Tudo que é produzido fica ali no feudo. Então, o que a gente discutiu na semana passada na classe foi que, por que é que as igrejas que são independentes não se ajudam, ou se ajudam muito pouco? Porque quando é uma denominação, né, uma Assembleia de Deus, uma Igreja Batista, uma Presbiteriana, o que quer que seja, a denominação já é grande o suficiente para que ela cuide só do seu próprio interesse, né? Então assim, a Assembleia de Deus mesmo tem igreja em tudo quanto é lugar do mundo, né? Assim como a Igreja Batista, embora a Igreja Batista é um pouco mais fragmentada, mas a Assembleia de Deus, a original, acho que é Madureira, não sei como é que chama, a original, ela tem igreja em tudo quanto é lugar, tem pastor em tudo quanto é lugar, tem missionário em tudo quanto é lugar. Mas e as igrejas independentes, né? Como a gente não está ligado a nada. Se a gente precisar de dinheiro, é a gente com a gente, né? Se a gente precisar de fazer algum tipo de ação que a gente acha que a gente não consegue fazer sozinho, a gente tem que procurar algum parceiro, porque a gente não tem uma denominação por trás. Então as igrejas independentes deveriam, dentro dessa ideia, pensar, eu vou me ligar com aquela, vamos fazer amizade, vamos nos unir, né? Mas infelizmente isso acontece muito pouco, e a conclusão que a gente chegou é porque falta visão de reino de Deus, de que todo mundo está trabalhando pela mesma coisa, todo mundo está com o mesmo objetivo, aparentemente, né? Todo mundo tem o mesmo objetivo, mas falta essa visão. E aqui, quando a gente vê essa situação, é interessante porque, embora Paulo não traga à tona essa questão, mas Paulo não fala de uma forma como se fosse uma competição, né? Como que se olha, eles passaram da gente, vamos correr atrás para a gente não passar vergonha. Não é esse o tom do que Paulo está falando. Paulo, na verdade, está fazendo um estímulo àquela igreja, dizendo, olha, vocês começaram bem, terminem o que vocês começaram. Quase como um zelo paterno, né? Outro dia eu vi até uma palavra do pastor Cláudio Duarte, ele dizendo, meu filho já começou 3 faculdades, né? Já viram isso, né? E depois ficou me falando alguma coisa assim, eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, termina essa sua faculdade, depois a gente conversa, né? Que ele pediu alguma coisa, ou ele queria a ajuda do pai em alguma coisa. Isso, Então assim, como um pai que está preocupado com o futuro do filho, né? Ele deu uma chamada no filho, meu filho, pelo amor de Deus, né? 3 faculdades, não terminou nenhum. Isso, acho que foi isso aí do terreno, né? Tinha um negócio do terreno. Sim, pois é, agora pega os terrenos aí e terreno. Então, Paulo está fazendo a mesma coisa, né? Ele não está aqui, e eu acho que a gente não acha que é isso, mas pode parecer que é isso, né? Que Paulo também disse, olha, vamos lá, porque senão a gente vai passar vergonha, não sei o que. Não é só isso.
ele está, na verdade, com um zelo de quem se preocupa com aquela igreja, de quem ensinar alguma coisa àquela igreja, né? Então ele diz, olha, vamos correr atrás, porque o zelo de vocês estimulou eles, mas vocês pararam no meio do caminho. Não pode ser assim, né? Então vamos lá e vamos, inclusive aqui no versículo 5, ele fala assim, preparem a oferta que vocês prometeram. Eles tinham feito uma promessa, né? Não, a gente vai recolher tanto. Cadê? Até hoje estamos esperando esse tanto, né? Então ele está pegando no pé deles mesmo, para poder a coisa não parar. Mas o que eu quero destacar é a questão do reino de Deus, porque a ideia aqui não é de uma competição, porque todo mundo está trabalhando para a mesma coisa, né? Inclusive, quando ele fala sobre a forma como a igreja de Corinto influenciou a igreja da Macedônia para também fazer isso, ele fala isso como uma coisa extremamente positiva, né? Olha o que o zelo que vocês demonstraram lá no início fez. Eles levantaram, aí ele fala lá no capítulo anterior, né? Eles levantaram uma oferta além das posses deles, porque eu conheço aquela igreja, sei as dificuldades financeiras que eles têm, e a oferta que foi levantada é surreal. Mais ou menos isso que Paulo está falando, né? Então, o primeiro ponto, talvez mais importante aqui a ser trazido, é isso, é que nós temos que manter, porque eu acho que nós, Igreja Evangélica Vida Nova, nós temos essa visão, nós temos uma visão de reino, a gente não tem uma visão de feudo. Então, a gente, lá na classe da semana passada, lembramos muito de algumas situações que aconteceram na época do sopão, né? De ir em lugares distantes de onde a gente está aqui, distantes até de onde algumas pessoas moram, a maioria das pessoas não mora para aquele lado, e de chegar lá com a maior tranquilidade e falar, pastor, é o seguinte, queremos sua ajuda, a gente vai fazer um trabalho evangelístico aqui, quem se converter, a ovelha é sua, né? Enquanto que em alguns lugares, alguns pastores ficaram com medo, peraí, eu vou ajudar para depois pegarem o povo que se converter e levar lá para a vida nova? Eu não, vou ficar ajudando o concorrente? Mentalidade de feudo, né? Não é mentalidade de reino. E quando a gente tem mentalidade de reino, a gente chega a conclusões até que a priori parecem estranhas. Por exemplo, mas beleza, eu preguei pro cara e ele ficou naquela igreja, mas aquela igreja lá, ela não tem uma ideia muito igual a nossa, sabe? A linha deles lá é uma linha um pouco diferente da nossa. Como é que vai ficar? Vai ficar do jeito que o Espírito Santo quiser, porque não compete a gente, né? A gente não apesar que a gente, às vezes, meio que inconscientemente a gente acha isso. Talvez se eu perguntar, vocês vão dizer, não somos. Mas inconscientemente a gente meio que acha que é dono da verdade, né? Porque a gente olha para a nossa situação e fala, não, a gente aqui prega mais a Bíblia do que a igreja A. A gente aqui vive o Evangelho bem mais do que a igreja B. A gente pensa assim, né? E pode ser até que a gente esteja certo, mas não é por isso que a gente é dono da verdade. Então agora todo mundo tem que vir para cá, porque se não vier para cá, vai todo mundo para o inferno. Vocês sabem que tem igreja que pensa assim, né? Se não tiver aqui, não está certo, vai tudo se perder. Nós não temos essa visão, a nossa visão é de reino. Jesus diz duas coisas muito incômodas, principalmente para as denominações, para a instituição igreja. Jesus diz, aquele que não é contra mim, é a meu favor. Os discípulos queriam impedir algumas pessoas de pregarem Jesus, porque não fazia parte do grupo de Jesus. E Jesus fala, por que vocês vão proibir? Se eles não são contra mim, eles são a meu favor. E outra coisa que Jesus disse também, que eu agora esqueci qual mas é importante também, depois eu lembro. Mas também nesse sentido, né? Jesus tinha tudo para ser exclusivista. Ele era o Filho de Deus, ele era o... É o que é isso? Isso é uma placa? NZV 0480. Tem algum carro com essa placa aqui? 780. Que carro é? É um preto. Não, mas é o que? Que carro é? Quem tem um carro preto aí, corre lá fora. A porta está aberta. Jesus tinha tudo para ser exclusivista e nem assim ele não era, né? Enfim. Então, aí aqui no versículo 5, vou novamente ler aqui o trecho. Ele diz assim,
Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Ou seja, aquela oferta, ela deveria ser recolhida com generosidade e não como algo obrigatório ou algo que nem aquela história lá de Jesus com a viúva, né? Da sobra, né? Mas daquilo que Deus coloca no coração. Depois Paulo vai dizer, né? Deus ama o que dá com alegria. E é exatamente disso que se trata. E aí eu me lembrei também de uma passagem de Jesus, que é uma passagem até um pouquinho complicada em termos linguísticos, né? Porque Mateus 6, 22, 23, Jesus fala: se os seus olhos forem bons, todo o seu interior será bom. E se os seus olhos forem maus, todo o seu interior será de trevas, né? Mais ou menos isso que ele fala. E eu lembro que a gente já tratou disso aqui, dessa passagem, que quando Jesus fala de olho mau e olho bom, a nossa conclusão primária, né, é pensar em malícia, em pensar em um olhar procurando o mal do outro, olhar de forma maligna para o outro, né? E olhar bom é olhar com bondade, etc, etc. Que não está longe do que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Mas o contexto daquela passagem toda ali, o que vem antes e o que vem depois, Jesus está falando de quê? Vocês lembram? Alguém lembra? Jair era para lembrar. Jair decorou a Bíblia toda? Hã? Jesus fala de riquezas. Quase isso, né? Jesus fala de riquezas. Na passagem anterior a essa do olho bom e do olho mau, Jesus está falando sobre não guardem riquezas na terra, acumulem riquezas no céu. É a passagem anterior. Aí ele fala isso aqui. Aí logo em seguida ele fala: porque vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ou você vai agradar um ou vai desagradar o outro. Ou seja, Jesus está falando de dinheiro em cima, Jesus está falando de dinheiro embaixo. E nessa passagem do olho mau, do olho bom, parece que Jesus está falando de outra coisa. Ele fala: se o seu olho for mau, seu interior vai ser de trevas. Se o seu olho for bom, e parece que ele está deslocando a conversa. Não parece que ele está falando de dinheiro, né? Mas por quê? Porque olho mau e olho bom era uma expressão idiomática. Olho mau significa avareza. Isso até hoje o judeu fala nesse sentido, ele tem essa expressão até hoje. Em Israel se usa isso, né? Olho bom é ser generoso. Então, o que Jesus está dizendo lá, naquela passagem, literalmente se você tiver um olhar generoso, o seu interior vai ser iluminado. Agora, se você tiver um olhar avarento, o seu interior será de trevas. É isso que Jesus está falando naquela passagem ali. E é exatamente o que Paulo também está falando aqui, né? Paulo está trazendo aquele entendimento para cá, né? Que a oferta que fosse recolhida não fosse uma oferta avarenta, mas que fosse uma oferta generosa. E aí no versículo 6 ele fala uma passagem que a gente conhece muito, né? Duas na verdade, o 6 e o 7. Então ele diz: isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Versículo 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí eu pergunto, pode levantar a mão, agora eu quero que você levante a mão. Quantos já ouviram essa palavra no contexto de dar dízimo? Alguém nunca ouviu essa passagem no contexto de dar dízimo? O que vocês acham que tem a ver com dízimo isso aqui? Não tem nada a ver com dízimo. Nada a ver com dízimo. A gente está vendo que o contexto aqui é oferta para o necessitado, né? Paulo fala sobre a oferta não ser avarenta, mas ser generosa. Então ele diz: olha, aquele que pouco semeia, também colhe pouco. Aquele que semeia com fartura, vai colher com fartura. Aí, e eu não estou dizendo isso, eu realmente não acredito nisso, não acredito que, principalmente os pastores, né, que usam essa passagem, que os pastores, talvez o próprio pastor já tenha usado, né, que eles não usem com más intenções, embora alguns usem, né? Alguns usam com más intenções, porque a gente sabe que, infelizmente, o dízimo
ele tem meio que duas doutrinas de dízimo, né? Tem a doutrina de dízimo que diz, o dízimo é algo que tem que vir do teu coração como expressão da tua gratidão a Deus, daquilo que Deus te dá, daquilo que Deus te supre, né? Essa é uma doutrina. A outra doutrina é, você tem a obrigação de dar dízimo para sustentar a obra de Deus. Essa segunda está errada. Pelo menos a visão do Novo Testamento. Está errada. Porque não é essa a intenção primordial do dízimo, né? E aí... Não, achei que alguém ia falar alguma coisa. E aí... Inclusive uma coisa que Paulo fala aqui contraria um pouco isso aqui para ser usado como dízimo, porque no versículo 7 ele fala, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Mas não pode, é 10%. Não tem negócio de coração não, é 10% que você ganha. Deus colocou no meu coração de dar R$500. Não, meu filho, se você ganha 10 mil, seu dízimo tem que ser de 1.000, certo? Não é isso? Então não tem negócio de coração não, você tem que seguir a regra. A regra é 10%, acabou. Então não é disso que Paulo está falando aqui, né? E aí eu queria até abrir um parênteses para falar sobre essa questão de dízimo muito rápido, porque não é o assunto aqui, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Alguns assuntos são chatos de tratar, porque primeiro que já é uma tradição de quase 2000 anos, né? O negócio de dízimo. Segundo, porque pode parecer que o que está sendo dito, que eu vou dizer, é que não dê mais dízimo. Não é isso que eu estou falando. E nem também, o objetivo também não é vilanizar os pastores que usam, né, a ideia do dízimo, que batem na tecla de dar o dízimo. Não é nada disso. Mas a gente tem que dizer a verdade. Dízimo é uma instituição do Antigo Testamento. É uma instituição ligada ao templo. Eu até fui procurar umas informações a mais, porque eu confesso que eu nunca tinha parado para estudar a questão do dízimo no Antigo Testamento, né? Sabe que existia, sabe que o povo dava, mas eu queria entender um pouquinho mais. Aí achei um texto interessante de um site até luterano, e o cara pegava várias passagens assim do Antigo Testamento para mostrar o porquê de dar o dízimo, qual era a intenção de dar o dízimo, e também dos alertas que os profetas deram depois sobre o fato das pessoas não estarem dando o dízimo, né? E a mais famosa de todas é Malaquias 3:10, que todo mundo já sabe de cabeça, porque mês a mês a gente ouve essa passagem, né? Dá o dízimo, porque senão vocês são ladrão, não sei o que e tal. E aí, um fato interessante que eu particularmente não lembrava. Aí a dona Lídia decorou, né? Então, o que tem lá no Antigo Testamento? O dízimo ele tinha várias funções, não era uma só. Então, em uma passagem, eu não vou lembrar das passagens, mas 3 delas são na lei, né? Uma em Êxodo, outra em Deuteronômio, parece que a outra também acho que em Levítico. E aí, uma delas mostra que o objetivo era que os sacerdotes e os levitas do templo fossem sustentados pelo dízimo, porque eles não tinham trabalho, né? O trabalho deles era aquele. Mas eles não podiam trabalhar na hora vaga? Podia, mas eles não tinham terra. Vocês sabem disso, né? A tribo de Levi não tinha herança. Deus fala assim na cara dura com eles: a herança de vocês sou eu, vocês não vão ter nada. A gente vê pela história que eventualmente até existiam levitas que tinham uma terrinha, uma coisa assim, né? Me parece que tem algumas situações onde a gente encontra isso, mas a grosso modo eles não tinham, o trabalho deles era no templo. Então Deus fala: tragam o dízimo para cá, para o templo, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é o quê? Comida, para que haja alimento, para que haja subsistência para os meus levitas e sacerdotes. Isso eu já sabia. Só que tem um outro fato interessante, é que também existia um dízimo que era comido pelo próprio povo. Tem uma passagem lá em Deuteronômio, se não me engano, que fala assim: quando vocês se reunirem para comer os dízimos, senhor, nunca tinha reparado esse detalhe, velho. Vocês comerem os dízimos diante do lugar onde Deus escolheu para a sua habitação, ou seja, dentro do templo. Eles faziam, até o autor fala assim, eles faziam um piquenique em frente ao templo, e cada um comia aquilo que tinha trazido.
para oferecer a Deus. Aí onde vem o detalhe, ele fala assim: quando vocês se reunirem para fazer esse piquenique santo, né, diante lá do templo, não se esqueçam de chamar o órfão, a viúva e o levita que habita na sua cidade. Olha que interessante. Nunca tinha atentado para isso, né? Ou seja, o dízimo também servia para suprir a necessidade daquele que não tinha, né? E aí começa a ter um pouco a ver com o que Paulo está falando aqui, né? E uma outra passagem também falava sobre a questão de que, por que vocês vão dar o dízimo? Vocês vão dar o dízimo, aí é o que eu falei agora há pouco, para reconhecer que tudo vem do Senhor. Inclusive era dado o dízimo até do filho, né? O primogênito funcionava como 10% da sua prole. Então, em que sentido? O primogênito é meu. Tudo primeiro é meu. O primogênito, o primeiro fruto da colheita, né? E o dízimo como sendo a parte primeira, né? A principal do que você colhe. Lá, obviamente, não tinha dinheiro na época, no passado, né? Tinha dinheiro. O negócio deles era a colhia, era o animal que eles criavam. Então, isso tudo era entregue a Deus como 10%. Quando chega no Novo Testamento, na era cristã, a gente não tem dízimo. E o motivo, irmãos, é muito óbvio. Não precisa pensar demais, não. Nesse tempo aqui que Paulo está pregando, que está escrevendo para os coríntios, que já tinha igreja espalhada por um monte de lugar, ainda tinha um templo em Jerusalém. Paulo morreu, Pedro morreu, e o templo ainda estava de pé. O templo só foi destruído depois que morreu Tiago, Pedro, Paulo. Eu não tenho essa informação precisa, mas se bobear, só quem estava vivo quando o templo foi destruído foi João. O resto já tinha tudo sido martirizado, os apóstolos, né? Então o templo estava de pé. Os dízimos eram levados aonde? Para o templo. A própria igreja cristã, ela dava dízimos no templo. Pelo menos a igreja de Jerusalém. A gente não tem muita informação das outras, né, das igrejas espalhadas lá pelo Império Romano. Mas a igreja de Jerusalém continuava a dar os seus dízimos no templo. Provavelmente os judeus da diáspora, né, que viviam fora da terra de Israel, eles continuavam com o costume que eles tinham de mandar ofertas anuais para o templo. Isso acontecia. Então o dízimo não era uma coisa da igreja. O dízimo era uma coisa do templo de Jerusalém, né? Vamos chamar grosso modo da religião judaica, né? Então, uma vez que não tinha o dízimo, o que a gente percebe que era estimulado a fazer nas igrejas? A igreja também tinha o seu método. O método era o quê? Era exatamente o que Paulo está falando aqui. O que Deus propôs no seu coração, Aí a gente tem aqueles primeiros exemplos lá de Atos, né? Que aqueles que tinham posses vendiam o que tinham, entregavam para os apóstolos e falava, administra aí para ajudar quem precisa, né? Naquele momento da instituição dos diáconos, a gente percebe que a quantidade de gente que precisava ser atendida pela igreja era muito grande. Tanto é que os apóstolos falam, não dá mais para a gente ficar lidando com isso não. Está complicado. Inclusive está dando confusão aí, porque está vindo mulher falando aramaico, está vindo mulher falando grego, e as mulheres que falam grego estão se arrumando aí, porque a gente não entende, a gente não fala grego. Então a gente tem que achar gente que cuide disso aí, né? Então precisa de gente bilíngue, gente de confiança e cheia do Espírito Santo. Aí elegeram os diáconos para isso, né? Passavam fome, que eram expulsos que eram de Deus, né? Expulsos também. Perdiam tudo. Então a igreja tinha que ter a ajuda dessas pessoas. Inclusive até eu acho que, porque eu fiquei me perguntando isso, né? Por que as igrejas ao redor do mundo recolhiam ofertas e mandavam para Israel? Será que os crentes da Judéia eram mais pobres do que o resto do mundo? Porque o próprio Paulo fala que a igreja da Macedônia nem era rica, eles eram muito pobres, e eles fizeram inclusive um arrecadamento que espantou Paulo, né? Será que o povo da Judéia era mais pobre do que o
pessoal da Macedônia. Então talvez uma resposta seja isso. E aí que ninguém ouviu, eu vou falar o que o pastor falou, né? É que muitas famílias, muitas pessoas, elas eram expulsas da família pelo fato de crer em Jesus. Como acontece até hoje com, por exemplo, os muçulmanos, né? O judeu também, mas o muçulmano é muito mais radical nesse sentido. Então, se o cara muda de religião por qualquer que seja, não só cristianismo, por qualquer religião, se for, por exemplo, um filho, para falar, ó, pode cair fora daqui, eu não tenho mais filho, não tenho mais filha, vai embora. Se for uma mulher, aí fica mais fácil ainda, né? Ó, divórcio, tchau, cuide da sua vida, não quero mais você. E isso já acontecia naquele tempo. Então, talvez, né, por causa dessa questão do judaísmo, havia muito mais pessoas necessitadas na Judéia, pelo fato de terem sido de fato abandonadas pela família, né? Também aquela passagem de Jesus fala dos dízimos, que alguém falando sobre alguma coisa que vocês dão. Os fariseus, né? Não, da moeda. Então ele disse assim: e a Deus, que é de Deus, e a César, que é de César. Sobre o imposto, né? O imposto do templo, né? Que Pedro vai pescar o peixe. Não deixe de dar o dízimo, mas também não deixe de dar os impostos. Na verdade, aquela passagem é meio dúbia, né? Porque Jesus cobra um Pedro. Vem cá, Pedro, chegou os fariseus, né? Como sempre. Vem cá, se o mestre de vocês paga o imposto do templo. Aí Pedro, para não ficar por baixo, né? Ele não sabia. Ele chega e fala: claro que paga. Mas ele não sabia se Jesus pagava ou não. Aí Jesus, que era retado, não precisava ninguém falar nada com ele, na hora que Pedro chega perto dele, antes de Pedro perguntar, Jesus fala: Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga, Senhor, o que você acha? Quem é que paga imposto? É os filhos dos reis? Ou é os súditos? Aí ele: eu acho que é os súditos. Os filhos do rei não precisam pagar imposto, não. Assim, pois é. Entendeu, Pedro? Aí Pedro: o senhor é retado, né? Assim, pois é. Mas Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Para que a gente não cause escândalo a eles, para a gente não, e aí eu lembro muito de Paulo, né? Para que a gente não crie tropeço para o que a gente está fazendo e pregando, vamos fazer o seguinte: vai pescar. Você deve estar com saudade, né, de pescar. Vai pescar. O primeiro peixe que você achar, você mete a mão na boca dele e pega uma moeda. Lá tem uma moeda que vai servir para pagar o seu imposto e o meu. Eu imagino que a cabeça de Pedro deu um nó desgraçado nessa hora, né? Como assim, né? Mas ele foi e fez, né? E foi lá e pagou. Então, Jesus, por que eu acho que isso é dúbio? Porque Jesus não fala, e ali nem é o dízimo, viu? Ali não é o dízimo. Porque além do dízimo existia esse tal do imposto do templo. Era outra coisa, além do dízimo que a pessoa tinha que dar, ainda tinha o tal do imposto do templo. Mas Jesus deixa dúbio por quê? Porque ele fala assim: eu não tenho por que pagar isso. Eu não tenho obrigação de pagar isso. E os filhos do reino também não tem. Mas, para que ele não fique escandalizado, vamos pagar. Mas é por uma concessão. Jesus fala isso como uma concessão, não como uma obrigação. Porque senão ele podia chegar a reunir os discípulos assim: gente, quem é que não está pagando o imposto do templo? Pague, viu? Pague. Ele não fez isso. Foi uma conversa dele com Pedro, né? Então, só para fechar essa coisa do dízimo aqui, o que eu quero dizer é: de fato, o dízimo não é algo do Novo Testamento. Porém, a partir do momento em que, e eu não sei bem precisar quando foi que aconteceu isso, mas deve ter sido lá para o século 2, 3 ou 4, a igreja entendeu que seria interessante instituir isso também para a igreja. Até porque naquele tempo não tinha mais templo de Jerusalém, né? O cristianismo como religião passou a existir e queria se diferenciar do judaísmo, queria se afastar do judaísmo. Só que ao mesmo tempo começou a importar umas coisas de lá, né? Então, por exemplo, por que é que o padre da igreja católica é chamado de sacerdote? Isso não vem do Novo Testamento. Isso vem da ideia de que vamos reprisar, né? Vamos nos tornar agora o Israel verdadeiro. O Israel verdadeiro precisa de sacerdotes, precisa de templos, precisa de dízimo. Então se instituiu tudo isso que a gente acabou herdando e que ainda está um pouco difícil da gente se livrar dessas cargas que a gente recebeu. Mas isso aí não vem da tradição apostólica, isso vem da tradição católica, tá?
Isso aí não tem como negar, não tem como a gente esconder isso. Isso vem da tradição católica. Então, eu sou da opinião, minha opinião, que a instituição do dízimo para a igreja não é um pecado, não é um erro, sabe? Não é algo que a gente deva ficar tão preocupado que a gente, não, temos que parar com essa coisa. Porque tem igreja que faz isso, né? Tem algumas igrejas, eu não sei como é que sobrevive, mas tem umas igrejas que radicalmente dizem que dízimo não é do Novo Testamento. Porém, eu também sou a favor de que a gente olhe muito mais o que o Novo Testamento fala em relação às ofertas. Porque quando Paulo fala isso aqui, ó, a gente sempre bota para baixo, né? A gente é esperto, a gente não é besta, ninguém quer besta. Ainda mais com dinheiro. Pode ser uma bestarada que for, se falar de dinheiro, ele sabe. Ele sabe lidar, ele sabe conversar, ele sabe negociar, né? Então, quando Paulo fala assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, a gente sempre fica assim, mas o cara vai querer dar só 5%. O cara vai querer só dar 8%. É perigoso isso aí, amigo. Você que é da comissão de finanças, sei lá de quê, né? É perigoso. Melhor manter o 10%, porque o 10% já está difícil, né? O pastor fala direto aqui. Tem gente na igreja que é dizimista. Quer estar aqui, quer usufruir de tudo, mas não dá o dízimo para ajudar isso aqui, né? Aí a gente podia fazer uma pregação outro dia sobre isso. Mas é perigoso falar isso aqui. Mas vem cá, por que ninguém pensa o contrário? Se é segundo o meu coração, então ao invés de dar 10%, eu posso dar 20%. Eu posso dar 15%, eu posso dar 50%. Por que ninguém pensa isso? Bom, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a minha resposta para isso é porque a gente é descarado. Só por isso. A gente é sem vergonha. Porque a gente já dá o dízimo muitas vezes com a mão travada, né? Já dá o dízimo, velho, tem um negócio para pagar aqui, velho. Eu vou deixar para dar o dízimo lá no final, porque aí eu pago tudo primeiro, né? Então isso, independente da forma como é feita, se é dízimo, se é oferta voluntária, no final das contas vale o que Paulo diz aqui, que com certeza é algo que vem de Deus. Deus ama quem dá com alegria. Se você não está dando com alegria, o meu conselho é continue dando, porque a igreja precisa, mas saiba que Deus não está aceitando, certo? A igreja precisa, né? Aqui a gente tem um bocado de sala para terminar aqui, ó. Embora que pelas regras da igreja, isso aqui nem tem saída de dízimos, né? Ou se sai de dízimos é muito pouco. A gente está fazendo campanhas, etc. Mas a gente está fazendo isso aqui para quê? Não é para um propósito bom, não? Né? Não é porque as crianças ficam ali naquele corredor, às vezes até inclusive atrapalhando o culto, porque ficam gritando e brincando e tal. Então assim, a gente quer que as crianças fiquem ali ou a gente quer que as crianças venham para a sala delas? Então, diante disso, por que a gente não vai contribuir com o que a gente pode? Não é com o que você não pode, porque Paulo já falou isso também no capítulo 8. Não é para dar o que você não pode, porque o que importa para Deus não é dar o que eu não posso dar. O que importa a Deus é dar o que eu posso dar, né? Aquilo que eu tenho condições de dar, mesmo até que seja algo que seja difícil, mas é algo que está no seu coração, né? Então, há uma história de Fulgates que ele dava mais do que o dízimo, né? E ele prosperou tanto que até hoje todo mundo usa Fulgates, né? Então o dízimo ainda faz parte da nossa vida cristã, em termos de contribuição da igreja e para Deus. Porque quando damos para Deus, Deus retorna para nós mais do que quando nós damos só 10%. Né? Nós ganhamos 100%. Né? Então, o dízimo, muita gente tem dado esse testemunho que, embora o dízimo não seja do Novo Testamento, mas na possibilidade de dar, Deus tem abençoado muita gente. É justamente o que eu penso em relação ao dízimo. Muita gente critica, né? Algumas pessoas criticam. Mas o dízimo não é do Novo Testamento. Pode ver que geralmente quando a pessoa está criticando é porque ela não quer dar nada. Ela está criticando porque ela não quer dar. Não quer dar, não dá. Você não é obrigado a dar, não. Você não é obrigado a dar. Se algum pastor está obrigando alguém a dar dízimo, está errado. E vai ser cobrado por Deus. Porque o próprio Paulo está dizendo aqui, não como uma obrigação. Ele não está falando nem de dízimo aqui, né? Ele está falando de outra coisa. Mas vale também, né? Ele está dizendo que não seja algo, não, na verdade é no 8 que ele fala isso, não como uma coisa imposta, não como um mandamento, né? Mas como algo que vem do seu coração, da sua gratidão a Deus.
Então, se você não quiser dar, problema seu. Agora, tenha em mente que, independente de ser dízimo, de ser oferta, do nome que quiser dar, do que a igreja instituir, a regra vale para qualquer coisa. Primeiro, você tem que dar com alegria. Segundo, você tem que dar com generosidade. Terceiro, você tem que dar... O que foi? O que foi? Ah, eu sei. Você tem que dar, você tem que buscar de Deus o direcionamento para aquilo ali. Então, assim, pense no dízimo como sendo o mínimo que você pode dar como gratidão a Deus, mas não se apegue ao mínimo. E eu também não estou falando, venda a sua casa, óbvio que eu não vou dizer isso. Venda a sua casa, venda seu carro, entrega a chave do seu carro. Não é isso que eu estou falando. Mas, em alguma situação, pode ser que Deus mande você dar um negócio que para você é difícil. Lembra da pregação do pastor aqui, no aniversário da igreja? Que Deus falou com ele assim: tá vendo todos esses alunos aqui hoje que estão com você? Você vai dar uma oferta X para cada um deles, e para a diretora você vai dar 3 vezes mais. Ele olhou e falou assim: qual é, Deus? Eu não tinha nem como estar aqui. Eu estou aqui por um milagre. Agora eu vou fazer o quê? E aí ele disse que ficou pensando: eu vou ter que pedir empréstimo no banco. E ficou com aquilo na mente, de que ele ia ter que, porque Deus falou muito forte com ele. Deus falou muito forte com ele. Ele disse que quando Deus falou aquilo com ele, ele estava ensinando, e ele disse que se perdeu todo. Ele desestabilizou tudo que ele estava falando, porque ele ficou abalado com aquilo. Quando ele fez as contas, né, não sei quanto foi, ele não falou, né? Mas vamos chutar aí que foi uns 10 mil reais. Foi uma coisa assim, né, que para ele não dava. O que foi que Deus fez depois? Ele recebeu uma oferta que ele não esperava, que era uma oferta que pagava aquilo que Deus estava mandando ele fazer, e ainda sobrava dinheiro para ele, né? E ele não falou, mas eu ainda imagino que lá no íntimo, porque a gente é ser humano, ainda pensou assim: poxa, mas eu ganhei essa oferta aqui de 12 mil reais, vou ter que me desfazer de 10 mil, velho, né? A gente fica com pena, a gente tem que parar de ter pena de contribuir. Eu falo isso para mim mesmo, porque eu também sou assim. Eu confesso que já teve situações onde eu não estava ganhando o suficiente para cobrir tudo, que eu não dei o dízimo. Eu não dei, porque eu falei assim: Senhor, sinceramente, eu vou deixar de pagar minhas contas, né? Eu acho que se eu deixar de pagar minha conta, vai ser pior do que se eu não der o dízimo. Eu achei, né? Eu botei diante de Deus. Assim, então eu acho que eu vou pagar a conta. Aí, se sobrar alguma coisa, eu dou. Eu tive essa conversa com Deus, né? Agora, isso é um outro ponto também, que a gente tem que tomar cuidado. E aí eu digo que eu não acredito nisso. Eu não acredito que, por causa de dificuldades, que por causa de situações, não por causa de avareza e nem por causa de negligência, mas por algumas situações, Deus vai te amaldiçoar porque você não deu o dízimo naquele mês. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Talvez possa ser verdade, talvez o pastor ensine isso. Eu não acredito nisso. Porque se a gente vive dizendo que nós estamos no tempo da graça e não da lei, isso aí é coisa da letra. Maldição porque você não deu é coisa da letra, não é coisa da graça, não é coisa do Espírito. E Deus sonda o coração. Deus sabe por que você não fez aquilo, né? Deus sabe da sua dificuldade. Talvez Ele até te ensine. Talvez até diante daquela situação Ele não vai te condenar, mas Ele vai te falar assim: cadê a tua fé? Você não disse que tem fé? Por que você não deu essa oferta com fé? Eu ia te abençoar no final. Aí talvez você aprenda. Talvez da próxima vez, como também já aconteceu comigo, eu fiquei muito incomodado com a situação e falei: que se arruma, eu vou dar o dízimo. Se eu tiver que pagar juro, eu pago, mas eu vou dar o dízimo. Paguei juro. Deus não me deu dinheiro, não. Paguei o juro. Mas também no outro mês não aconteceu de novo. Sabe? No outro mês não aconteceu de novo. Eu paguei o juro à caixa. Obrigado, Beto. Né? Paguei o juro à caixa. No outro mês dei meu dízimo e não me faltou. Então, tem essas situações. Você tem que saber que Deus é Pai, né? Deus está ali para ter uma conversa com você. Deus está ali para poder te ajudar na tua circunstância. Então, essa ideia de que eu dei 9,5% de dízimo esse mês, estou arrombado. Deus vai amaldiçoar o meu negócio. Não acredite nisso, não vá por esse caminho. Se você acha que está fazendo uma coisa errada, pede perdão a Deus, vai lá, pede perdão, pede a Ele ajuda e tal.
Mas não vai por esse caminho, não. Isso aí não ajuda. Diga aí, irmão, que já levantou algum. Você, no exemplo agora, você falou que eu achei que você não ia falar. Que é sobre a regra, né? Da Bíblia. E que com o avanço do Evangelho, né? Da prosperidade, a teoria da prosperidade, se difundiu muito que a pessoa que não dá o dízimo Tá amaldiçoado. é uma amaldiçoada, não tem condições de repreender, devorar tudo, botar tudo, ligar tudo, como está na Bíblia. E aí você falou dos dois pensamentos, né? Das duas ideias com relação ao dízimo. Mas essa precisa ser tocada. Você falou aí agora. Vai. A impressão de que essa questão de dízimo é interessante que às vezes a gente se coloca na posição de continuar o costume ou se achar da lei, né, de ter que dar o dízimo, porque para mim isso é seu relacionamento com Deus, que você acabou de falar, as suas experiências, o sufoco que você está passando ou não, aquele valor que você usou para abençoar o irmão que está passando fome, que a gente questiona também, isso você diz, eu vou dar o dízimo e em casa vai faltar, um irmão, a minha família, digamos assim, pode acontecer situações parecidas. E a pessoa cumpre um ritual de dar o dízimo, mas o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 23, ele conversando com os escribas, diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois quebrais o dízimo não hortelã, o joelho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Né? Muitas vezes tem isso de você cumprir a lei e não amar, cumprir a lei e não observar que alguém do seu lado está passando por uma necessidade. Né? Então, eu acho também que o dízimo ele é sim a contribuição da manutenção do tempo, continuamos no tempo, da manutenção do ministério, porque é necessário. Muitos dos pastores se dedicam exclusivamente ao cuidado com a igreja, mas tem essa situação, que eu não digo nem só a questão da alegria, é a questão do amor também, pelo próximo, que muitas vezes está ali e a pessoa vira um fariseu, porque eu vou cumprir a lei, estou apenas cumprindo a lei. E Jesus, inclusive, nessa passagem, ele fala uma coisa interessante. Depois de criticar isso dessa forma aí, ele fala assim: vocês deviam fazer as duas coisas. Vocês deviam continuar dando o dízimo de toda hortelãzinha que cresce lá no seu terreno e usar de misericórdia. Né? Ou seja, ele não está dizendo, não dê o dízimo, use misericórdia. Não, ele está dizendo, faça as duas coisas. Né? E aí, só para o pastor depois não reclamar comigo que eu falei mal de dízimo. Irmãos, tem coisas que a gente não precisa ser mestre, sábio, muito inteligente, a gente só precisa ter um cérebro para pensar. Todo mundo aqui tem cérebro, graças a Deus, né? Não tinha nem chegado aqui. E Deus te deu um cérebro para você pensar. Então pense. Você está aqui nessa igreja, essa obra aqui, ó, nem está terminada ainda. Vocês sabem, vocês estão vendo que ela não está terminada. Não está terminada. Hoje, o tempo está mais ou menos, mas está um calorzinho. Tem ar-condicionado ligado. Aqui tem um cara show de bola chamado Fernando. O Fernando passa aqui a semana toda limpando a igreja, resolvendo coisas, não sei o que, não sei o que. O pastor é pastor em tempo integral. O dia que você precisar dele, você liga para ele e vai na sua casa. Porque se ele não fosse em tempo integral, também ia dizer: seu irmão, eu estou aqui no trabalho agora. Pode ser lá para umas 7h30, depois que eu já chego em casa, tomei café, tomei banho e tal. Não, ele está aqui no tempo integral. Morreu alguém, ele vai. Está doente, ele vai. Tem que fazer uma visita, ele vai. Nem fecha aniversário, aí ele vai mesmo. Pode ser o que for. Então, para pensar em tudo isso e conclua como é que isso vai ser sustentado só com amor. Né? Igual aquele povo que quer ver de luz. Não vou me alimentar, eu vou ver de luz. Não existe. Então, é por isso que eu falo que é uma coisa óbvia. Se você quer estar aqui usufruindo disso, contribua. Mesmo que
aí é onde entra o grande lance. Mesmo que você ache que não consegue dar 10%, contribua. Porque também o dízimo tem esse outro lado, né? Às vezes a pessoa fala, não tenho como dar um dízimo. Mas dá o que você tem. Porque a viúva lá não deu o dízimo. A viúva deu uma moedinha que não valia nada. Era 1 centavo. Hoje. E Jesus fala, ela deu mais do que todo mundo. Porque ela deu de coração aquele 1 centavo. Se você tem 1% para dar, dê. Para que a obra seja mantida, né? Agora também, se o pastor me permite, porque eu gosto de dar umas cutucadas, né? Por outro lado também, irmãos, e aí eu vou falar para a igreja toda, cobrem da igreja, cobrem dos líderes da igreja, do pastor, tomara que ele não brinque comigo que eu vou falar aqui, mas cobrem dos líderes da igreja que o dinheiro seja feito um bom uso desse dinheiro, porque a gente está vendo aqui no Novo Testamento, no Velho também a gente viu, no Antigo também, mas no Novo a gente está vendo aqui que o grosso do gasto com as ofertas era o quê? Fala, sem medo. Eram os pobres, eram os necessitados. Então, eu vou falar que é a minha visão, mas sinceramente eu vou falar só por humildade, mas a Bíblia fala isso, tá? Na minha visão, os maiores gastos da igreja deveriam ser com os necessitados. E não com botar mármore, me perdoe, eu sei que você quer fazer isso na igreja. Não estou criticando isso não. Mas esqueça o mármore do chão da igreja. Esqueça os lustres de ouro. Sabe? Esqueça de gastar dinheiro com o que não interessa, que vai ficar aqui. Vai ficar aqui. A gente pode fazer uma campanha maravilhosa aqui, fazer uma igreja que toda a cidade vai ficar invejosa. Uma igreja pequena, né? Porque cá entre nós, essa igreja não é grande. Mas a gente pode fazer um negócio aqui para o Senhor. Ainda com essa frase. Com sinceridade. Para o Senhor, melhor. Tudo isso aqui vai ser comido pelos bichos, Na hora que a gente for arrebatado, o anticristo vai pegar isso aqui e vai converter na igreja para ele. Tudo de ouro, de mármore, os microfones da melhor qualidade. Aí a gente vai para o que Jesus falou. Não ajuntem tesouros na terra, gente. Vocês não entenderam isso ainda. Ajuntem tesouros no céu. E quando ele fala de ajuntar tesouro no céu, fica parecendo que é coisa de catolicismo, de espiritismo. Mas é Jesus falando. Ele está falando de ajuntar tesouro no céu, fazendo o quê? Ajudando o necessitado. A gente ajunta tesouro no céu, ajudando o pobre. E aí, essa passagem, inclusive aqui, de Salmos, que ele cita, né? Salmo 112. Distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Eu fui lá nesse salmo, ler, depois vocês podem dar uma lida nele, e achei interessante que, isso aqui é o versículo 9 do salmo, 112. No versículo 3, ele diz assim: prosperidade e riquezas haverá na sua casa. Ele está falando do justo, né? Está falando do justo. Então ele diz: prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Achei interessante. Poxa, 2 versículos terminam do mesmo jeito. Lá em cima, no versículo 3, ele fala: e a sua justiça permanece para sempre. E aqui nesse versículo 9, ele usa a mesma expressão: e a sua justiça permanece para sempre. Só que no começo ele fala: prosperidade e riquezas haverá na sua casa. Ou seja, Deus vai prosperar. Não é isso que ele está dizendo? Deus vai prosperar a casa do justo. Para quê? Para no versículo 9, ele distribuir e dar aos pobres. Porque é assim que a justiça dele permanece para sempre. A justiça do justo não vai permanecer para sempre se ficar só no versículo 3, sendo próspero e tendo riqueza na sua casa. Isso é a teologia da prosperidade, né? Não, a prova de que o cara é justo, inclusive Calvino já falava isso, né? A prova de que o cara é justo, que o cara é escolhido, é que ele é próspero. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o escolhido é aquele que a casa dele prospera e que depois ele distribui e dá aos pobres, né? Aí vem aquele provérbio que eu não peguei aqui, que fala: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você encontrará ele novamente, né? O contexto é o quê? É brincadeira de pão na água? Não é. Ele não está falando só: se divirtam, joga o pão na água e você vai ver que depois ela vai aparecer lá no outro lugar. Ele está falando de dar ao necessitado. Ele está dizendo: ajude os outros. Parece até que é coisa popular, né?
Mas está na Bíblia. Quem dá ao pobre empresta a Deus, né? Porque Deus vai e depois devolve aquilo para você. No versículo 8, Paulo fala: Deus pode, não vai necessariamente, mas Ele pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Aí ele cita o Salmo. Então ele está dizendo: olha, não estou dizendo que Deus vai fazer isso, mas Deus pode fazer. O quê? Fazer com que você seja próspero, para que você sempre possa praticar boas obras. E veja, ele não está falando, a gente falou isso na semana passada, né? Deus não quer enriquecer a gente para a gente ser tio Patinhas, ter lá a piscina de moeda. Quem nunca quis, né? Depois, quando eu cresci, eu percebi que aquilo era impossível, né? Se você cair em cima de uma pilha de moeda, você vai se machucar. Mas, no mínimo, ninguém vai saber o que é isso, mas tinha uma série chamada Breaking Bad, acho que alguém já assistiu, né? E aí o camarada começa a fazer um esquema lá de droga, não sei o que, e aí quando ele chega num armazém assim, tem umas pilhas de dinheiro. O cara estava guardando dinheiro no armazém, pilhas de dinheiro. Aí o camarada, vamos tirar daqui. Aí o cara gordão assim, não, um dos empregados do cara assim: espera só um minutinho. Aí ele: o que foi? Aí ele chega lá, deita na pilha de dinheiro. Aí ele fica deitado naquela pilha de dinheiro assim: deixa eu ficar deitado aqui um pouco. Aí criaram um memezinho, né? Tem uns memes de rede social que é assim, quando alguém fala de dinheiro, aí bota o meme do cara deitado na pilha de dinheiro, meio que, ai que delícia, tá aqui, né? É para isso que Deus quer que você fique próspero? Não. Deus quer que você fique próspero para que você seja abundante em toda boa obra. Agora, se você não tem coração para ser abundante em toda boa obra, eu acho que Deus não vai te prosperar. Talvez o diabo te prospere, talvez a sua própria capacidade te prospere. Deus não vai prosperar, não. Vamos correr para fechar aqui. E aí ele fala novamente: se Deus, que dá semente ao que semeia, ou seja, que me dá condição de ajudar e que dá o pão como alimento para aquele que precisa, também vai suprir e aumentar a semente. Eu vou ter mais que dar, e vai multiplicar os frutos da justiça. E ele está chamando aqui especificamente os frutos da justiça da generosidade, né? Mas é óbvio que isso também significa outras coisas, mas aqui especificamente falando do provérbio bíblico, né? Distribui, deu aos pobres. Isso é um salmo, é o Salmo 12. O Salmo 12 que fala isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu acho que eu vou fazer um comentário aqui. O comentário que eu quero fazer é justamente esse, que aqui ele fala de frutos da justiça, e o contexto é a ajuda, né? É o auxílio. Mas no versículo 8 ele fala para que nós sejamos abundantes em toda boa obra, né? Em tudo o que a gente sabe que tem que fazer de bom, que Deus nos capacite, né, a fazer toda boa obra. Inclusive lá em casa, lembro se foi uma coisa da minha cabeça ou se isso veio de lá de casa, né, da minha mãe e meu pai. Mas lá em casa, às vezes o menino ia orar e falava assim, ou para dormir ou para almoçar, né? Obrigado pelo alimento e tal, abençoa os pobres e tal. Aí eu falei assim: a gente tem que parar de orar assim, não é? Você está orando errado. Não tem que ficar pedindo a Deus para abençoar os pobres, para Deus dar casa ao pobre, para Deus dar comida ao pobre. Tem que orar assim, ó: Senhor, me dá condições de ajudar o pobre. A oração certa é essa. Não é Deus abençoar, porque Deus vai ter que usar alguém para abençoar, então vai cair do céu, né? É assim que vai. Ô Senhor, faz cair uma cesta básica do céu lá na casa da irmã Jurema. Não, Deus quer que você corra atrás da cesta básica, mesmo que não seja você sozinho, e vá lá e supra a necessidade da irmã Jurema. Deus vai fazer isso com a sua mão, não vai cair do céu. Então, aí a gente tenta ensinar, mas ainda fica um ranço às vezes. Não ore para Deus abençoar o pobre, ore assim: Senhor, me dá condições de ajudar o necessitado. Que quando a gente encontrar alguém necessitado, a gente tenha condições de ajudar ele. É isso que Deus quer, né? O irmão Eurício, ele disse assim: eu não oro, Senhor, vai lá, visita. Não, eu tenho que visitar. Pois é. E provavelmente está colhendo os frutos disso hoje, né? Para finalizar, versículo 12:
Porque o serviço dessa assistência, ou seja, essa oferta que nós estamos recolhendo para os irmãos pobres, não só vai suprir a necessidade deles, mas também vai transbordar em muitas as orações de gratidão a Deus. Ou seja, não apenas a gente está indo para dar eles o alimento e acabou, não. Por causa disso, eles vão agradecer a Deus a isso aí. E aí no 13 ele fala, na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Eles estão louvando a Deus por haver pessoas que estão cumprindo o mandamento do Senhor, né? E pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Então, irmãos, para fechar aqui, Paulo, primeiro, né, Paulo fala que existe como se fosse um efeito em cascata, né, disso aí. Então ele fala, olha, quando vocês suprirem a necessidade dos irmãos, daqueles que necessitam, vocês vão ganhar com isso também. Porque primeiro, eles vão estar louvando a Deus, vocês vão estar contribuindo para que eles sejam gratos a Deus. E mais do que isso, eles vão orar por vocês, vão agradecer pela vida de vocês. E provavelmente, ele não fala isso de forma clara, mas fica implícito isso, né? Eles vão pedir a Deus que nunca falte a vocês, para que vocês continuem a exercer, né, isso aí. Então, essa passagem de Paulo aqui, né, esse ensinamento de Paulo, vem mais uma vez nos ensinar que a gente tem que parar de viver uma vida meramente religiosa. Só de dizer eu sou crente, vai na igreja, dá o dízimo certinho, dou 10% certinho. Pode ver lá na minha caderneta, viu, Riva? Pode olhar aí a minha, tá lá meu dízimo de 10%, eu canto no louvor, e não sei o que, não sei o que, mas a gente não está fazendo uma coisa que é muito cara para Deus. E eu bato nessa tecla de novo, porque é uma coisa que eu não tinha esse pensamento, confesso, eu não tinha. Quando eu comecei a fazer esses estudos, já há muito tempo que a gente está fazendo, não só aqui, a gente já tinha feito antes, lá quando a gente estava na outra igreja, me chamou a atenção o quanto não só Jesus e os apóstolos falam sobre isso, mas o Antigo Testamento também fala sobre a gente ser misericordioso com aquele que necessita. E muitas vezes a gente olha para isso ou com uma ideia de que isso é coisa de católico, isso é coisa de espírita, né? De boas obras. Boas obras não é coisa de evangélico, né? A coisa mais idiota que pode falar. Eu nunca ouvi, graças a Deus. Nunca ouvi ninguém falar isso. Mas se alguém já falou, a coisa mais imbecil que alguém pode falar isso. Não é negócio de boas obras, não é pra gente não, porque a gente não é salvo pelas obras, a gente salva pela fé. Então vai ler Tiago, burro, que fala, vem com as tuas obras, vem com tua fé sem obras, para eu te dar um esculacho, para eu te mostrar a minha fé pelas minhas obras, né? Então nós temos que atentar para isso. Eu acho que nós fazemos, eu acredito que nós aqui, os irmãos fazem, mas eu acredito que a gente pode fazer mais, né? Eu acredito que a igreja pode fazer mais. E eu até fico pensando como é que funciona, porque o contexto todo aqui do Novo Testamento é de auxílio aos irmãos necessitados, né? O contexto todo é esse. A maioria das vezes que você vai ler alguma coisa aqui em relação a ajudar o pobre necessitado, ele está se referindo aos da própria igreja, da própria comunidade cristã, né? Mas aí eu fico pensando assim, por exemplo, aqui, graças a Deus, se tem alguém aqui que está passando alguma necessidade financeira, é uma minoria muito pequena e que é fácil da gente ajudar. Se a gente não está ajudando, talvez seja porque a gente é falho, e talvez a gente precise corrigir isso, né? Talvez precisamos ficar atentos uns aos outros, né? Porque como o pastor também não dá conta de todo mundo, nem sempre o pastor sabe de tudo, nem sempre as pessoas se abrem para dizer o que está acontecendo. Às vezes a pessoa tem ali uma casa bonita, né? Como já aconteceu, inclusive acho que foi até Tony que contou esse testemunho uma vez na igreja, Deus falou no coração dele para ele levar uma cesta básica na casa de uma pessoa lá, que ele conhecia, e ele questionou, mas a pessoa não é pobre, a pessoa tem uma casa bonita, de um muro alto e tal, né? Ficou naquele questionamento, e Deus ficou incomodando ele com aquilo. Leva uma cesta básica na casa da mulher, velho. Aí ele foi, e no caminho ele ainda foi questionando.
Aí ele parou na frente da casa da pessoa, olhou o portão, olhou o muro e falou: Senhor, é isso mesmo? Será que a pessoa até não vai ficar ofendida, né? De eu estar trazendo uma cesta básica? A pessoa não é pobre. E Deus incomodando ele. Aí ele foi, colocou lá. Aí chegou lá, tocou na porta e tal. Sua irmã, me perdoe. Talvez a irmã até ache que eu estou me ofendendo, mas Deus me incomodou no coração de vir trazer uma cesta básica para a irmã. A senhora aceita? A mulher começou a chorar. E aí, o que foi que aconteceu? O marido tinha saído de casa na semana anterior, ninguém sabia, ela não contou para ninguém. O marido deixou ela sem nada, não deixou nada, não deixou dinheiro, não falou nada, se ficou. E ficou ela com os 2, 3 filhos que tinha lá. E ela já estava no limite. Ela conhece essa história, né? Mas ela conhece na casa dela. Já aconteceu isso na casa dela. E Deus a usou. Então, às vezes, a gente não sabe da necessidade do outro. A verdade é essa. Mas, se a gente for um pouquinho mais cuidadoso, se a gente for um pouquinho mais atento àquele que está do nosso lado, porque às vezes eu não tenho muito, por exemplo, eu não tenho muito intimidade, convivência, por exemplo, com a irmã Angélica. A gente se dá bem, a gente se beija, a gente se abraça. Mas eu não sei a vivência dela e ela, na verdade, também não sabe a minha. Mas eu sei, por exemplo, melhor, por exemplo, não sei, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu sei a vivência de Kessler, eu sou mais chegada a Kessler. Então, de repente, numa conversa muito informal, eu fico sabendo que ele está precisando de alguma coisa. Às vezes não é nem dinheiro, às vezes é outra coisa que ele está precisando. Então, cada um de nós tem alguém aqui que a gente pode estar de olho, no bom sentido, né? Como Jesus disse, não cuide só das suas coisas, dos seus próprios interesses. Cuide dos interesses do outro também. Então, se a gente ficar atento, a gente vai descobrir que talvez a gente possa ajudar alguém. Mas o que eu ia dizer do dilema é o seguinte: mas e se não tiver ninguém para a gente ajudar aqui? A gente vai fazer o quê? A gente não vai mais ajudar pobre nenhum? A gente tem que dar um jeito. A gente tem que dar um jeito. Deve ter aí alguma igreja, algum irmão que a gente conheça. Aí, se acabar os irmãos, aí Paulo diz: faça o bem a todos, principalmente aos da fé, mas não exclui de fora. Se a gente não tiver mais crente para abençoar, glória a Deus. Os crentes estão tudo bem de vida, estão tudo comendo, estão tudo de boa. Eu não conheço um pobre crente, então vai ajudar agora os que não é crente também. Porque de repente, nisso aí, a gente vai provar a eles que a gente está vivendo o que a gente prega. E aí daqui a pouco eles estão aqui. Não é assim, não é essa a ideia de São Paulo, inclusive, né? De levar o alimento para quem não conhece Jesus, suprir a necessidade dele, mas também levar o Evangelho. Amém? Deus abençoe e nos ajude a cumprir isso. Quem é aqui?